capítulo de número 13. Quero falar esta noite sobre o resgate, a reconstrução da visão missionária da igreja. Resgatando os nossos sonhos foi o primeiro domingo. Resgatando o altar da obediência, o segundo domingo. Resgatando a identidade de filhos da luz, terceiro domingo. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos e desafiar os irmãos a que a gente resgate a visão missionária da igreja neste ano. Atos, capítulo de número 13, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo claramente: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo a mão sobre eles, os despediram. Amém? Já ficar com a Bíblia aberta aí. Irmãos, esta câmara que André está usando, trouxemos recentemente dos Estados Unidos, e é um passo que a gente está dando para o nosso trabalho de mídia, gravação das pregações, e já transmitir também o nosso culto pela internet. Eu quero pedir que o pessoal da mídia, quem pode ajudar nesse quesito, nessa matéria, procure André, procure a pastora Angélica, para a gente compor uma equipe aí de excelência nesse ministério. Amém? Amém. Muito bem, queridos. A igreja evangélica, ela não pode prescindir de ser uma igreja aberta para missões. Se ela tem consciência de que a sua missão integral é pregar o evangelho a todo homem, ao homem todo, em todo tempo e em todo lugar, necessário se faz que ela, a cada ano que se passa, alargue a visão missionária e ela exercite no dia a dia uma visão holística, uma visão global do reino, da obra, e ela possa aquecer o coração para fazer cada vez mais a obra missionária. Um livro que o Conselho de Missões, que os pastores da igreja, que os líderes de célula e de rede não podem deixar de ler todo ano é o livro de Atos. E eu quero dar como dever de casa para o mês de fevereiro, para toda a igreja, leitura na oração, na vigília, leitura do livro de Atos. O livro de Atos é conhecido como o livro histórico do Novo Testamento, é conhecido como a ata da igreja primitiva, é denominado como Atos dos Apóstolos, mas também alguns teólogos preferem denominar este livro de Atos do Espírito Santo. Fica claro que Lucas, quando escreveu este livro, o autor do livro de Atos é o evangelista Lucas, ele estava bem inteirado, ele estava bem inteirado e participando a cada dia da operosidade, da atuação da igreja. Ele andou lado a lado com Cristo e ele entendeu que a igreja é o corpo místico de Cristo e que ela precisa andar como Jesus andava, fazer o que Jesus fazia, ser tão operosa quanto foi o mestre. A igreja precisa andar como Cristo andou.
1 João 2,6: se alguém diz estar nele, também deve andar como ele andou. E aí, quando você estuda o livro de Atos, você tem a visão clara de qual é ou quais são as fases distintas na vida de uma igreja. Primeiro é a fase de gestação, nascimento, origem da igreja. E do ponto de vista divino, a igreja nasceu no coração de Deus. Do ponto de vista histórico, a igreja nasceu em Pentecostes, lá no livro de Atos. Ali surgiu, nasceu a igreja. Aí a outra fase da igreja é a fase de estruturação. Vocês vão ver aqui na leitura que fiz, que a igreja tinha profetas, tinha mestres, tinha pastores. Na lei do Brasil, a nossa igreja tem que ter uma diretoria, como acabamos de eleger, tem que ter um CNPJ, tem que ter conta bancária. A igreja, à luz da Bíblia, é corpo vivo de Cristo, mas à luz da lei, da Constituição do nosso país, ela é também uma instituição organizada. E essa organização a gente vai chamar na Bíblia de fase de estruturação. A igreja tem conselho, tem líderes de célula, tem líderes de ministério, tem a diretoria, tem uma mesa diaconal. É a igreja estruturada, organizada para desempenhar melhor o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é feito com ordem e decência. Deus não é Deus de confusão. Por isso há uma estrutura, há uma hierarquia a ser observada. Mas aí, todas essas providências sendo tomadas, a igreja passa para uma outra fase que a gente conclui no livro de Atos, é a fase de estabilização, fase de consolidação doutrinária. Sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e é a nossa única regra de fé e prática para a nossa vida cristã. Aprendemos que no essencial, como igreja do Senhor em Goiânia, no Brasil, nós temos que ter unidade. A Bíblia é a palavra de Deus, só Cristo salva. Ninguém terá dom algum se não vier do alto. São ensinos que julgamos essenciais. Que a igreja é o corpo de Cristo, que devemos andar, casar, negociar, e toda conduta comportamental nossa deve ser à luz dos ditames da Bíblia, dos princípios bíblicos. E aí a igreja é instruída no discipulado, na vida familiar. Aí a nossa igreja propicia cursos da Universidade da Família, escola de treinamento e discipulado. Estamos trabalhando caráter, compromisso, orientando a igreja a um clima de carisma, a andar no padrão de excelência. Uma igreja que não se deixa levar por ventos de doutrina, por filosofias de demônios, por fábulas de velhas. É uma igreja que, como Paulo precisa dizer, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Uma igreja cujos discípulos faz coro com Abacuque e diz assim: ainda que a figueira não dê fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vaca no curral, ainda que a economia do Brasil esteja ameaçada, ainda que a inflação cresça, ainda que o PT de Dilma não dê conta, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Se é uma igreja consolidada, doutrinada, que não anda segundo o curso do mundo, não adota padrões comportamentais do mundo, mas anda no centro da vontade
de Deus. Renova a sua mente, combate toda a cegueira espiritual, anda em novidade de vida, tem sede e fome da palavra de Deus e da adoração profunda. E aí é uma igreja que se torna saudável, uma igreja que rompe, uma igreja que é lugar de vida, uma igreja onde o amor é verbalizado, uma igreja que prevalece, uma igreja inabalável, uma igreja dos sonhos de Deus, uma igreja que vai agradar ao Senhor. O Senhor vai olhar e dizer: olha, aquela igrejinha ali, Batista da Graça, está mais firme do que prega em Aroeira, firme nas promessas e alegre na esperança. Amém, queridos? Mas aí tem um outro passo que a igreja vai dar: gestação, estruturação, estabilização, né? Consolidação. Aí a igreja agora está preparada para expansão. Expansão missionária, ganhar almas, abrir frentes de trabalho, programa no rádio, culto pela internet, acampamento, curso de música, curso de inglês, estudo bíblico, atendimento jurídico, dentário, psicológico. A igreja montando toda uma estrutura para atender a comunidade e exercer em plenitude o seu ministério na comunidade, na cidade. A igreja fazendo parceria com orfanatos, com abrigo de velhos, a igreja expandindo a sua visão missionária para sustentar um número maior de missionários. Meu cunhado é oriundo da Bahia, Vitória da Conquista, e ele, em sua parentela, sempre cooperou com uma igreja ali, liderada pelo pastor Gerson Rocha, que já está na glória, mas a igreja continua fazendo um trabalho lindo, depois que aquele homem organizou a igreja dentro de tudo isso aqui que eu estou falando. E esta igreja, há mais de 40 anos, mantém 40 missionários entre índios. Aquela igreja resolveu focar missões indígenas, e eles sustentam 40 missionários em tribos indígenas no Brasil e fora. Não falha um mês sequer com o salário daqueles obreiros. A igreja Batista de Santo André, liderada pelo pastor Edson Queiroz, tem hoje no seu orçamento, igreja, presta atenção, fora a despesa normal da igreja Batista de Santo André, o conselho de missões daquela igreja hoje arrecada cerca de 70 mil mês só para sustento de missionários. Amém? Nossa igreja vai fazer 30 anos e eu gostaria que ela desse mais um passo de fé, um passo agigantado para a gente resgatar a nossa visão missionária. Quero com isso dizer que estamos fazendo muito pouco, precisamos fazer muito mais. Enviar alunos para cursos, treinamento, sustentar obreiros, participar de viagens e projetos missionários. A igreja inteirada, a igreja ligada, a igreja focada em missões, países onde a igreja é perseguida, a igreja ligada no relógio de Israel, a igreja fazendo missões em Goiânia, em Goiás, no Brasil e até os confins da terra. Amém. Então eu quero pastorear uma igreja que alargou a sua visão de expansão de obra missionária. Uma internet tem um alcance, um culto na internet tem um alcance que vocês não imaginam. Não é, pastor José? Eu posso estar pregando aqui e ao vivo centenas, milhares de pessoas estão ouvindo. Então eu preciso de equipamento, eu preciso de gente que possa se inteirar mais nesta área. E eu recebo quando viajo cobrança: pastor, sua igreja não tem culto pela internet? Sua igreja não tem isso, aquilo, aquilo outro? Está ali a Kelly e a
Magali, disseram que descobriram a nossa igreja pelo Google. Estão aqui, gostaram, vieram, aleluia. Mas eu quero que a nossa igreja trabalhe mais para tornar-se conhecida. Culto, a palavra pastoral, a visão missionária, né? a missão da igreja, o papel da igreja na comunidade. Então a nossa igreja tem que estar em tudo que é projeto lícito de comunicação para divulgar, para proclamar a palavra de Deus. Por isso o nosso lema, que está nos nossos documentos aí, é que somos uma igreja viva, proclamando a glória do Senhor vivo. Gravar o próximo CD, amém, irmã? Mensagem cantada, a palavra através da música. Então, irmãos, nós temos que expandir a obra missionária. E para que isso aconteça, preste atenção agora à parte prática do sermão. Primeiro, temos que nos tornar uma igreja cuja atitude ou as atitudes é deixar-se ser controlada plena e totalmente pelo Espírito Santo. Amém. Então, este ano de 2015, eu quero entregar o pastorado desta igreja, a administração desta igreja, a direção desta igreja ao Espírito Santo de Deus. Pedro tem que entregar a direção do Conselho de Missões ao Espírito Santo de Deus. Rana e a equipe tem que entregar o louvor e a adoração à liderança do Espírito Santo. Esta igreja, se ela quer romper, fluir, tornar-se uma igreja de visão amplificada na obra de missões, ela tem que se deixar dominar, possuir pelo Espírito Santo. É Ele quem ensina, é Ele quem dá ousadia, é Ele quem encoraja, é Ele quem faz lembrar, é Ele quem nos leva a toda a verdade, é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí vocês vão ver acontecer o milagre da mudança. A igreja vai ser adornada com dons do Espírito. A igreja vai ter diversidade de dons, mas gerando unidade. É a unidade em meio à diversidade. Olha aí o texto que eu li. A igreja tinha profetas, homens que transmitiam o recado, a mensagem de Deus para a igreja. A igreja tinha mestres ensinando a palavra de Deus. Eram líderes cheios do Espírito. Eu disse lá no seminário para diáconos que a Bíblia fala de um diácono que provocou um avivamento. Estevão, um diácono que era evangelista e causou um rebuliço em Antioquia. Filipe. Então a gente tem que ter diácono que prega, diácono que dirige culto de libertação, expulsa demônio, líderes que pregam. Não é necessário você ser teólogo, pastor, para pregar. Deus usa leigos. Ele usa quem quer, como quer, quando quer e da maneira que quer. Basta que a igreja se entregue, se renda e se disponha a ser usada pelo Espírito Santo. Barnabé é um dos líderes de que o texto fala aí. Seu nome significa Consolador Misericordioso. Simeão era um negro africano. Lúcio Cirineu, também africano. Manaém, ele era da equipe do primeiro escalão do rei Herodes, o tetrarca. Saulo, fariseu e ex-perseguidor da igreja. Deus pegou essa galera aqui, essa turma, e transformou numa liderança de peso, numa liderança de excelência. E a igreja do capítulo 13 de Atos, se você ler todo o capítulo, ela trouxe grande alegria numa cidade. A cidade de Antioquia
tornou-se uma cidade alegre pelos milagres, pelas maravilhas, pelas conversões, por tudo que acontecia. Um verdadeiro, real e genuíno avivamento em Antioquia aconteceu porque o Espírito de Deus teve lugar, teve livre curso para operar dentro daquela igreja. Fala para quem está do teu lado aí, dá lugar ao Espírito, meu irmão. Segunda atitude de uma igreja que quer restaurar o altar da visão missionária é uma igreja que vai se envolver na prática de missões. Você não vai ouvir aqui os apelos do irmão Pedro, de Ilmo, de Cristiane, falando de missões, de portas abertas, e você vai continuar indiferente. Você vai procurar o Pedro: eu quero um carnê do conselho, eu quero separar no meu orçamento um valor X todo mês para ajudar um missionário, um obreiro. Eu quero investir em missões. Sabe, queridos, na prática, como é que a igreja faz missões? De 3 maneiras: orando. Todo mundo pode orar, né? Todo mundo pode orar por missões. Todo mundo pode abrir a boca, jejuar e clamar para que Deus mande obreiro para a sua seara, mande missionário, missões, missionário, e orar. Mas tem uma segunda coisa que você pode fazer: contribuir. Às vezes você não pode ir, se tem uma empresa, tem um emprego público, não dá conta de se desvencilhar, mas você diz: pastor, irmão Pedro, eu quero contribuir, e a partir de 2015 eu não serei mais alguém indiferente ao clamor do campo missionário. Eu vou ofertar, eu vou investir em missões. Meu querido, você não imagina como Deus vai te abençoar a partir do momento que você começar a fazer essa semeadura. A igreja também contribui enviando. De repente alguém aqui larga tudo e diz: pastor, eu vou para missões. O que é que aconteceu aqui? O Espírito Santo falou para a igreja separar 2. Deixa eu dizer a vocês, era a nata da equipe: apartai-me a Barnabé e a Saulo, aos quais eu tenho chamado. A igreja impôs a mão e abençoou. A igreja faz missões também enviando. Está lá Laena na Tanzânia, está Mauricinho em Dallas, mas nós queremos amanhã estar mandando dezenas de missionários. E se o Espírito falar: apartai-me a Josafá e a Angélica, aí vocês me mandam, e eu vou na bênção. Apartai-me a André e Quelita, Pedro e Alice, Luciano e Cristiano. Se o Espírito mandar, obedece. O Senhor fez um apelo lá no capítulo 6 de Isaías: a quem enviaria? Quem há de ir por nós? E aí Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí é outra forma de se fazer missões: indo sob a bênção, sob os auspícios da igreja. Não vá sozinho, não vá sem cobertura, não vá na vaidade, não vá na soberba. Vá sob a dependência do Espírito e sob a liderança da sua igreja. Amém. Quando a igreja ora e jejua, ela torna-se uma igreja submissa, tratável, ensinável. A comunhão é fortalecida. E olhe que o texto diz assim: e servindo eles em jejum e oração, falou expressamente o Espírito à igreja: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ninguém questionou, ninguém pediu a palavra para ser contra. O texto diz que houve uma obediência unânime. Impuseram as mãos e enviaram os missionários. Olha que bênção. A despedida daqueles obreiros está atrelada a algo muito sério: sustento do missionário.
fazia imposição de mãos, está atrelado a isso aqui: pastoreio, sustento, cuidado, responsabilidade com o missionário. Amém, igreja? Amém. Então, irmãos, do que é que trata esse envio, essa imposição de mãos? A despedida, festa, mas aí você tem que enviar o obreiro, sobretudo se for para nações, para um excelente treinamento transcultural, sustento digno. Quanto é o salário lá na faixa de Gaza, se a gente mandar André lá para missões? A gente tem que mandar o sustento digno. Se mandar Luciano para a China, com quanto o Luciano vai viver na China? A igreja tem que mandar o mínimo de um sustento digno para o obreiro. E após um período, eles têm que ter a visita de um representante da igreja. O pastor vai visitar para pastoreio. Lá vai eu na faixa de Gaza, lá vai eu na China, visitar os missionários, saber como é que está a situação lá. Pastoreio. E aí a igreja, depois de um período, deve patrocinar férias para reciclagem teológica, bíblica, férias para desopilar a cachola da atenção do campo missionário, férias para tratamento médico, dentário, mandar Luciano e André para Caldas Novas esfriar a cabeça nas águas quentes. Então, quando a igreja tem esse entendimento, Jesus é o Senhor da igreja, o Espírito Santo é o seu agente, e seu ministério missionário é para a glória de Deus. A gente nunca vai se envaidecer quando amanhã Pedro deu um relatório aqui: a igreja em 2015 investiu 100 mil em missões. Estamos mantendo 30, 40, 50 missionários. Aí a gente vai dar glória a Deus pelos mantenedores. A gente vai exaltar o Senhor pelas almas que estão sendo salvas lá no campo missionário, entre índios, em regiões inóspitas. E aí a igreja estará cumprindo biblicamente a sua verdadeira missão, resgatando a visão missionária. Vou parar por aqui hoje. Teria mais outros tópicos, mas eu não quero me retardar. Eu gostaria que em 2015 o nosso conselho de missões tivesse mais gente ajudando Pedro, tivesse um número maior de intercessores, tivéssemos um número maior de colaboradores. E eu quero dizer à minha igreja: se você se sente um vocacionado, se você se sente chamado para o campo, para a obra de missões, me procure, não tenha medo, porque aqui está um testemunho claro, patente e evidente de que quando Deus chama, Ele se responsabiliza, quando Ele guia, Ele providencia. Em janeiro de 75 eu entreguei minha vida para a obra. Em dezembro de 78 eu me formei no seminário em Recife, me casei e saí como Abraão para um lugar que eu nem sabia. Meu primeiro convite era para a Bahia, Porto Seguro. Não senti direção de Deus, nem cheguei aí lá. Fui para Belo Horizonte. Pastor Rosivaldo me orientou, me mandou visitar algumas igrejas no Vale do Aço. Não era lá o meu lugar. Um dia, voltando de viagem, subi na escada da casa do pastor Rosivaldo. O pastor Daci me chamou para o Distrito Federal, e aí eu comecei minha missão de pastor. Que eu quero que vocês saibam que eu tenho consciência de que Deus me chamou para ser pastor. E ser pastor, e mobilizar a igreja, e mobilizar o povo é uma missão. E eu tenho consciência da minha missão, e há 36 anos estou no pastorado. Nunca me faltou o que vestir, nunca me faltou o que comer,
nunca me faltou um carro para dirigir, nunca me faltou lugar para eu morar, porque quando Deus guia, Ele providencia. E eu sempre entendi que Deus seria, a partir do momento que eu me lançasse na obra, o meu sustentador, a minha única fonte de toda alegria, de toda felicidade, de toda proteção e de toda provisão. Aprove a Deus que na história da Batista da Graça a gente tenha a alegria de nomear o nome de muitos missionários e pastores que saíram daqui para a obra do Senhor. Amém, queridos? Detalhe, irmãos, Jesus está voltando. Quem está em dia com a mídia, a gente ouviu 2 documentários recentes de que estamos à beira de uma terceira guerra mundial e a coisa não vai ser brincadeira. Quem está juntando muita coisa, acorda, vende, investe em missões, passeia, viaja. Senão muita coisa tua vai ficar para o anticristo. Não perca mais tempo com lereia, com bobeira, com picuinha. Invista no reino de Deus. Os discípulos deram uma vacilada e disseram assim: ah, Senhor, ainda deve faltar uns 4 meses para a ceifa. Aí o Senhor disse: erguei os olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Sabe o que significa a expressão já estão brancos? Já passou o período de que o trigo amadureceu, a cevada já está para perder, e vocês ainda estão achando que falta 4 meses. Então quando o texto diz o campo já está branco para a ceifa, corram para aproveitar a colheita, senão perde tudo. E hoje eu aplico isso aqui espiritualmente. Meu querido, não perca mais tempo. Quando você fizer seu caderno de sonhos, programar seu orçamento para 2015, separe uma verba para missões. No seu programa de oração, interceda por missionários, por países, por nações. E se o seu filho, se alguém se sentir chamado, saiba que quem chama cuida, que quem chama se responsabiliza. Jesus não é inconsequente, Deus não é irresponsável, o Espírito Santo é o líder da obra missionária e Ele não vai te desamparar. Amém? Feche a sua cabeça, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar nesse instante. Aleluia. Pai, te dou graças pelo teu grande amor revelado na pessoa de Cristo, pela nossa salvação, paga pelo teu precioso sangue derramado ali no Gólgota. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós. Obrigado pela veracidade e as riquezas de ensinos da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque este ano de 2015, os 30 anos da igreja, será o ano de restauração de altares. Eu profetizo nesta noite que a visão de missões em nossa igreja não será mais a mesma. E eu entrego o conselho, e eu entrego a direção desta igreja, a liderança e ao comando do teu Espírito Santo. Orienta-nos, ajuda-nos, capacita-nos para o teu trabalho, prepara-nos para melhor te servir, e dá que este ano a tua igreja possa desfraldar bem alto em muitos lugares do Brasil e do mundo a bandeira ensanguentada de Cristo, a bandeira da paz, a bandeira do avivamento. Sopra neste lugar o teu Espírito Santo, adorna a tua igreja com dons, com frutos. Dá-nos outra vez a ousadia
em células, fazer discípulos, enviar missionários, sustentar obreiros e realizar realmente a obra que o Senhor nos confia. Usa-nos, usa-nos. Queremos ser instrumentos, vasos usados em tuas mãos. Te damos graças, te apresentamos a colheita sobrenatural, a colheita abundante que este ano há de acontecer na vida do teu povo, em todas as áreas, sobretudo no que concerne a missões, no nome